Mais uma vez, saúdo os amigos e amigas que nos acompanham em nosso plano de leitura bíblica programada aqui na comunidade Cristo de Porto Alegre. Estamos terminando a leitura do Evangelho de Lucas. Portanto, de hoje, dia 11 de agosto, até o próximo sábado, vamos ler os últimos 5 capítulos. E eu quero então mais uma vez dar alguns destaques e passar também, compartilhar algumas informações úteis para melhor compreensão e o melhor proveito na leitura desses capítulos. Portanto, primeiramente do capítulo 20. Anteriormente nós lemos várias parábolas de Jesus e através das parábolas o Senhor Jesus nos mostrou o reino dos céus, o maravilhoso governo de Cristo sobre a sua igreja. No entanto, na sua palavra, Jesus também deixa claro que enquanto estamos neste mundo, nós também fazemos parte de um reino terreno e temos responsabilidades. Isso Jesus deixou claro quando ele foi questionado por alguns que lhe perguntaram: é lícito pagar imposto a César? Israel, naquela ocasião, era governada, dominada pelo Império Romano, pelo imperador César, e por isso questionaram o pagamento de impostos. E aí Jesus respondeu com aquela clássica afirmação: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O capítulo 20 também nos apresenta o diálogo de Jesus com um grupo religioso conhecido como saduceus. E uma de suas características é que eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Observem como Jesus respondeu a eles. E que os mortos ressuscitam, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirmou que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. E aí vamos ao capítulo 21. Este capítulo, ele anuncia 2 fatos futuros, 2 fatos extraordinários. Jesus aponta para a destruição do Templo de Jerusalém e, ao mesmo tempo, aponta também para o fim do mundo. O templo em Jerusalém era o orgulho de todos, e diante da admiração dos seus discípulos, Jesus profetizou, e eu leio suas palavras: vocês estão vendo estas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E com respeito ao fim do mundo, primeiramente Jesus fez referência àqueles acontecimentos que séculos após séculos e milênios após milênios sempre nos lembrarão que o fim virá. Ouçam, tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu. E também chegou a hora, porém não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, está aí a Covid, e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos dos céus. São sinais que sempre nos lembrarão que o fim virá, mas Jesus também aponta para aqueles sinais que coincidirão com a sua volta. Ouçam, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Do capítulo 22, eu destaco a instituição da Santa Ceia. Jesus estava reunido com seus discípulos
pela última vez, celebrar a ceia da Páscoa, a ceia do Antigo Testamento que festejava a libertação do povo de Israel do Egito. E Jesus disse assim: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E então, pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. E depois, ainda o capítulo 22, ele relata que após este momento, Jesus foi ao jardim do Getsêmani, lá foi preso, depois foi levado até a casa do sumo sacerdote, lá Pedro o negou 3 vezes, e já na manhã de sábado foi levado na presença do Sinédrio. O Sinédrio, que era um tribunal religioso do povo de Israel, então julgou Jesus e o condenou porque Jesus disse ser filho de Deus. Eles o acusaram de ter blasfemado contra Deus. Mas o Sinédrio, isso está no capítulo 23, não tinha autoridade para condenar alguém à morte. Por isso levaram Jesus à presença do governador romano, Pôncio Pilatos. E aí Pilatos entra nessa história. Pilatos inicialmente não viu motivo de condenação em Jesus. Sabendo que o rei Herodes da Galileia estava em Jerusalém naquele dia, e como Jesus era da Galileia, mandou Jesus até Herodes. Só que diante de Herodes, Jesus simplesmente se calou, e Herodes o devolveu a Pilatos. E então, pressionado pelas autoridades e pelo povo que clamava: crucifica-o, crucifica-o, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E Lucas relata a morte de Jesus com estas palavras: era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. O véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era um justo. O centurião era o comandante sobre 100 soldados romanos. E aí chegamos no último capítulo, 24, que nos relata a gloriosa ressurreição de Jesus. E as palavras que os anjos disseram às mulheres que bem cedo foram até o túmulo, de certa forma resumem este capítulo. Ouçam: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. É um evangelho para ser lido e relido. Ele nos garante que assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos e viveremos, porque Deus não é Deus de mortos. Para Ele todos vivem. Abençoada leitura, abençoada semana.